Temos a nossa matriz completa do sistema e a partir da qual nós vamos obter a matriz escalonada reduzida aplicando o método de Gauss-Jordan, que consiste em aplicar as operações elementares sobre as linhas de uma matriz. Muito bem, vamos destacar as posições de candidato a pivô, que é a partir delas que nós iremos fazer a aplicação do método. Então, são os elementos que tem a coluna I igual a ordem da coluna I igual a ordem da coluna J. Então, são esses os elementos de posição de candidato a pivô, que nos orienta no sentido de transformarmos em zero os elementos que estão abaixo e acima dessas posições de candidato a pivô. Portanto, nós vamos iniciar transformando este elemento aqui em zero, que é o elemento que é diferente de zero, é não nulo e está abaixo de uma posição de candidato a pivô. Então, portanto, nós vamos tomar a primeira linha, multiplicá-la por 1 e somar com a quarta linha. Ou seja, nós vamos aplicar a operação de substituição na quarta linha. Ok. Como nós vamos alterar apenas a quarta linha, nós vamos repetir as três primeiras linhas. Muito bem. Agora, multiplicando a primeira linha por 1, então, 1 multiplicado por 1, mais 1 negativo, 0. 1 multiplicado por 1 negativo, mais 0. 1 multiplicado por 1 negativo, mais 0, 1 negativo. 1 multiplicado por 0, mais 0, dá 0. 1 multiplicado por 0 mais 1 dá 1. 1 multiplicado por 160 positivo mais 310 negativo, nós vamos ficar com 150 negativo. Então está a nossa nova matriz. E que agora, na primeira coluna, aqui eu tenho a posição de candidato a pivô e todos os elementos abaixo dela está igual a 0. E não tem nenhum elemento acima, portanto, a primeira coluna já está resolvida. Segunda posição de candidato a pivô, terceira posição e quarta posição. Na segunda linha, ou melhor dizendo, na segunda coluna, nós temos acima da posição de candidato a pivô, elementos diferentes de 0 e também abaixo nós temos elemento diferente de 0. Então, nós vamos agora trabalhar na segunda coluna. Vamos, então, transformar este elemento aqui em 0 e, para isso, nós vamos multiplicar a segunda linha e não a primeira, porque senão
nós desfazíamos o que nós fizemos. Então, vamos aplicar uma multiplicação na segunda linha e o resultado nós vamos adicionar com a quarta. Portanto, nós vamos alterar apenas a quarta linha. Devemos, portanto, logo fazer a repetição das 3 primeiras linhas. Muito bem. Então, multiplicando a segunda linha por 1 e fazendo a adição com a quarta linha, então nós vamos ter 1 multiplicado por 0 mais 0, dá 0. 1 multiplicado por 1 mais 1 negativo, dá 0. 1 multiplicado por 1 negativo mais 0, 1 negativo. 1 multiplicado por 0 mais 1 dá 1. 1 multiplicado por 60 negativo mais 150 negativo vai ficar 210 negativo. Ok. Temos a nova matriz. Vamos fixar, destacar as posições de candidato a pivô. E vamos agora trabalhar nesse elemento, transformando-o em 0. Então, para isso, nós vamos tomar a terceira linha, multiplicá-la por 1 e o resultado nós vamos somar com a quarta linha. Então, novamente, nós vamos fazer a alteração apenas na quarta linha. Vamos repetir, portanto, as 3 primeiras. 1, 0, 0. 1 negativo, 1, 0. 0, 1 negativo, 1, 0, 0, 1 negativo. 160. 60 negativo, 210 positivo. Fazendo a operação, 1 multiplicado por 0 mais 0, 1 multiplicado por 0 mais 0, 1 multiplicado por 1 mais 1 negativo, 1 multiplicado por 1 negativo mais 1 dá 0. 1 multiplicado por 210 positivo mais 210 negativo, 0. Temos então a nossa nova matriz e observamos que nessa nova matriz nós temos uma linha zerada. O que significa dizer, a partir de agora nós já podemos concluir, ou esse sistema é um sistema indeterminado ou impossível. De certo, se ele não for impossível, certamente será um sistema indeterminado. Por quê? Porque tem uma linha toda zerada. Tem uma linha que todos os elementos são iguais a 0. Muito bem. Então, vamos agora, fixando as posições de candidato a pivô. Observe que este elemento aqui, ele tinha a posição de candidato a pivô e que se transformou em 0. Logo, se vê por que o nome posição de candidato a pivô, porque durante o processo nem sempre o candidato a pivô se transforma em pivô. Ora, um pivô é o primeiro elemento não nulo de uma matriz na forma escalonada reduzida. Como esse elemento se transformou em 0, de certo que não pode ser um pivô. Então, nem toda posição de pivô
transforma aquele elemento em pivô, como foi o exemplo aqui mostrado. Muito bem. Então, agora nós vamos trabalhar em cima desses dois elementos, porque aqui esse elemento está acima de uma posição de candidato a pivô. E esse elemento aqui também está acima de uma posição de candidato a pivô. Nós vamos trabalhar em função de tornar esses dois elementos iguais a zero. Muito bem. Nós vamos agora nós vamos fazer uma alteração na primeira linha, né? Vamos fazer uma substituição na primeira linha, e para isso nós vamos tomar a segunda linha, vamos multiplicá-la por 1 e o resultado nós vamos fazer a adição com a primeira linha. Então vamos lá. 1 multiplicado por 0 mais 1 dá 1. 1 multiplicado por 1 mais 1 negativo, 0. 1 multiplicado por 1 negativo mais 0, 1 negativo. 1 multiplicado por 0 mais 0, 0. E 1 multiplicado por 60 negativo mais 160 positivo dá 100 positivo. Vamos agora repetir as demais linhas. Aqui, 60 negativo. Ok. Temos a nossa nova matriz. E que agora nós vemos que a primeira coluna já está resolvida, a segunda coluna também está resolvida. Falta agora nós trabalharmos apenas na terceira coluna. Vamos, então, multiplicar. Vamos fazer uma substituição na primeira linha, porque nós vamos trabalhar em cima desse elemento aqui. Então, vamos multiplicar a segunda linha da matriz por 1, ou melhor dizendo, a segunda linha, não a terceira, porque se fizéssemos a multiplicação na segunda linha, nós íamos alterar esse elemento. Então, a operação que nós vamos fazer é na terceira linha. Então, multiplicar a terceira linha por 1 e o resultado nós vamos fazer a adição com a segunda linha. Então, 1 multiplicado por 0 mais 1 dá 1. 1 multiplicado por 0 mais 0 dá 0. 1 multiplicado por 1 mais 1 negativo dá 0. Então, aqui nós vamos ficar com 1, 0 e 0. 1 multiplicado por 1 mais 1 negativo, 0. E agora, 1 multiplicado por 1 negativo mais 0, 1 negativo. E 1 multiplicado por 210 positivo mais 100 positivo, nós ficamos com 310 positivo. Ok. Então, agora vamos repetir as demais linhas.
Ok, está aqui a nossa nova matriz. E que agora nós temos apenas esse elemento para transformar em zero. Nossas posições de pivô, a gente nunca deve esquecer. Ok? E então, vamos transformar esse elemento em zero, vamos, portanto, multiplicar a segunda linha por 1 e fazer adição com a segunda. Portanto, nessas condições, a primeira linha será repetida. 1, 0, 0, 1 negativo, 310. E agora, 1 multiplicado por 0, mais 0, dá 0. 1 multiplicado por 0, mais 1, dá 1. 1 multiplicado por 1, mais 1 negativo, 0. 1 multiplicado por 1 negativo, mais 0, 1 negativo. E 1 multiplicado por 210 positivo, mais 60 negativo, dá 150 positivo. Então, agora nós vamos repetir a terceira e quarta linha. Ficamos então com 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 negativo, 0, 210 e 0 aqui. Então, esta é a nossa nova matriz. Nós temos as posições de candidato a pivô e percebamos que todos os elementos acima e abaixo das posições de candidato a pivô foram transformados em zero. Portanto, aqui nós temos a matriz na forma escalonada reduzida. E, a partir dessa matriz na forma escalonada reduzida, nós vamos poder escrever o sistema que, de forma direta, nos dá a solução do mesmo. Então, vamos lá. Na primeira linha, nós temos, explicando antes, a primeira coluna é a coluna da variável x1, a segunda coluna da variável x2, a terceira coluna da variável x3, a quarta coluna da variável x4. E aqui os termos independentes. Portanto, o nosso sistema, escrevendo o sistema a partir da matriz escalonada reduzida, nós vamos ficar na primeira equação. 1 multiplicado por x1, a x1, mais 0 multiplicado por x2, mais 0 multiplicado por x3, mais 1 negativo multiplicado por x4, que vai dar menos x4, igual a 310. Na segunda linha, 0 multiplicado por x1, mais 1 multiplicado por x2, mais 0 multiplicado por x3, mais 1 negativo multiplicado por x4, que dá menos x4, igual a 150. Na terceira linha, 0 multiplicado por x1, 0 multiplicado por x2 e 1 multiplicado por x3. E na quarta linha, aliás, mais 1 negativo multiplicado por x4, que vai dar menos x4, igual a 210. E na última linha ficaria 0 multiplicado por x1, 0 multiplicado por x2, 0 multiplicado por x3, 0 multiplicado por x4 igual a 0. Portanto, aqui nós temos
na quarta linha, que é a linha da variável x4, que é uma variável livre, podemos então escrever x4 igual a ele próprio. E então temos aqui o nosso sistema resolvido. Ok. Passando agora os termos de x4 para o segundo membro, nós ficamos com o sistema x1 igual a 310 mais x4, x2 igual a 150 mais x4, x3 igual a 210 mais x4 e x4 igual a ele próprio, que é a variável livre. Portanto, aqui nós temos o nosso sistema resolvido. É um sistema indeterminado e esse sistema, esse conjunto de equações é que é a solução do nosso problema. Esse sistema resolvido nos dá o padrão geral de fluxo na rede e que nós observamos que ele está em função da variável x4. E, finalmente, escrevendo a solução do nosso sistema, que é uma quádrupla ordenada, nós teremos que a solução do nosso sistema S é igual a quádrupla em que o primeiro elemento é x1 e, portanto, 310 mais x4, pois ele está em função da variável x4. A segunda, x2, que é igual a 150 mais x4. x3, que é igual a 210 mais x4. E, finalmente, x4, que é a quarta variável livre. Portanto, está aí a solução do nosso sistema e a solução do nosso problema, onde essas equações mostram como é o fluxo, o padrão de fluxo na rede em estudo.